Olá pessoal que acompanha os vídeos do canal Lucazin Filme. Bem-vindo aí à aula número 4 do Lucazin Drywall Basicão, curso de drywall online grátis do canal Lucazin Filme. E nessa aula aqui nós iremos dar continuidade na parede de drywall, executando agora o passo 2, que eu mencionei lá na aula 1, que é a instalação dos montantes. Nós iremos instalar os montantes e eu vou passar aí todas as regras necessárias para você aí fazer uma parede de drywall respeitando todas as regras. Acompanha aí que vocês vão entender. Esses são os montantes que nós vamos instalar na nossa parede reta de drywall. São montantes aí de fabricação própria da Placo do Brasil. Atende aí todas as normas de qualidade e segurança necessárias aí impostas pela norma técnica. Eu dei essas explicações lá na aula 2 sobre esses perfis e agora nós vamos instalar os montantes aqui na parede. A parede já está com os montantes nas extremidades e nós vamos colocar agora os montantes internos da parede. E a primeira dica que eu vou dar sobre a instalação de montantes é que na instalação existem dois tipos de montantes. Existem os montantes do projeto, que tem posições fixas atendendo aí ao seu projeto de parede. Geralmente são montantes de topo de parede, batentes de porta, batentes de janela. Eles são montantes com posição definida de acordo com a planta do seu projeto. Eles são fixos, independente do chapeamento. E existem os montantes que vão fazer a estrutura no interior para atender aí a estrutura de chapeamento com as placas. Por isso que eu coloquei primeiro os montantes da extremidade, porque eles são montantes fixos do projeto. E agora eu vou colocar os montantes no interior da parede, que são os montantes aí que compõem a estrutura para a gente poder fazer o chapeamento da parede depois. No caso aqui eu vou fazer uma parede com chapa ST padrão, então os montantes internos aqui vão ficar a cada 60 centímetros, que é a primeira regra aí para a instalação de montantes. Eu já fiz a marcação, eu contei desse topo até 60 centímetros nessa marca. Nessa marca é o eixo do montante. O montante vai ficar aqui em eixo com essa marca. E de acordo com o tamanho da minha parede, 2,40, eu só vou precisar de 3 montantes no interior da parede. E para começar a fazer a instalação, a gente tem que cortar os montantes do tamanho aí do nosso pé direito. E para isso a gente vai ter que medir todas as posições. A gente não pode medir uma posição só e depois cortar tudo, porque pode ter diferença. A sua parede aí, o forro, pode ter desnível e pode haver diferença. Então você vai ter que medir todas as posições e cortar separadamente após a medição. Eu uso, para saber o tamanho do montante, eu uso a trena laser. Agora você pode usar a trena comum também aí. Uma trena com ímã na ponta facilita o trabalho para você medir os montantes. Eu já fiz aqui a marcação da onde vai o montante e eu coloco a minha trena aqui e lá em cima e ela já me dá aqui o tamanho do montante. Então tá aqui, nessa posição, o montante aqui é de 2,61 m. Vamos cortar o montante aí então. Aqui pessoal, para cortar o montante já foi riscado, conforme vocês viram aí a cena anterior.
E para cortar o montante a gente vai usar a tesoura de corte. E a primeira coisa a cortar é essa abinha aqui. E depois a lateral do montante. Fez um lado, a gente passa para esse lado. A mesma coisa. Picota aqui e corta a lateral do montante. Agora é só flexionar e cortar. Essa chapa e o montante está cortado. Depois que você cortou, é muito importante acertar essas beiradas para encaixar melhor na guia e também para você não se machucar com essas pontas. Você usa um alicate aqui e dobra para dentro essas pontas e também acerta esse topo para ficar reto. E pronto, o montante está pronto para ser encaixado nas guias. Todos os montantes foram cortados. Agora vamos pegar aqui o montante, encaixar aqui, colocar ele na guia, embaixo, em cima, e é só torcer com a mão e colocar na posição lá que eu já havia marcado. Está aí, o primeiro montante foi instalado. E tá aí, pessoal, todos os montantes foram encaixados e presta atenção agora que eu vou passar para vocês as principais regras da instalação dos montantes na sua parede. Presta atenção, a primeira grande regra aí é com relação à distância, que é a distância mínima aí para uma parede de drywall de chapa ST 60 centímetros. E esse 60 a gente conta do topo, marca aqui e coloca o montante dividindo aí em eixo com essa marcação. E o próximo montante a mesma coisa, daqui 60 centímetros na marcação, dividindo aqui o montante para os dois lados. Por quê? A chapa de drywall vai usar metade para cá e metade para lá na fixação. Ela vai dividir o mesmo montante aqui para duas chapas. Essa é a primeira grande regra. No caso aqui, se a gente fosse usar a chapa RU verde, essa distância diminui para 40 centímetros. Porque paredes feitas aí com chapa RU verde, a regra manda você colocar de 40 em 40. Para aumentar aí a resistência da parede para a colocação aí de revestimento cerâmico. A outra regra de instalação dos montantes é com relação ao pé direito. Quando eu medi aqui, vocês viram que deu 1,61,5 e eu cortei os montantes com 1,61. Eu deixei meio centímetro lá em cima de folga, que é mais uma regra aí para você deixar lá uma pequena folga lá em cima no forro de mais ou menos meio a 1 centímetro. Eu sempre deixo meio centímetro. É mais uma regra aí de instalação dos montantes. Outra regra importante: todos os montantes têm que estar com a parte aberta virados todos para o mesmo lado. Você pode perceber aqui que todos os montantes estão com a parte aberta virada para o mesmo lado. E geralmente a gente deixa o lado aberto no sentido do chapeamento. Então nós vamos começar a chapear daqui para lá. Então os lados abertos ficam virados para lá. Porque na hora que eu colocar a chapa de drywall, a primeira chapa, eu vou ter mais firmeza para parafusar no canto fechado e depois continuar no canto aberto já com o montante rígido. Então é outra grande regra aí, todas as aberturas viradas para um lado só. Outra regra de instalação: a furação. A furação aqui dos conduítes, hidráulica, todas elas devem estar alinhadas.
Você pode perceber aí os furos alinhados. Você tem que cortar todos os montantes aí, seguindo aí a mesma orientação, para na hora de instalar todos esses furos ficarem alinhados. Os furos não podem ficar desencontrados. Os furos têm que ficar alinhados aí para facilitar o passamento aí de conduítes elétricos, hidráulica. Você imagina uma parede com os furos desalinhados que a pessoa tem que passar um cano de hidráulico. Imagina o trabalho que a pessoa vai ter. Então todos os furos alinhados. Outra coisa, pessoal, é com relação ao prumo do montante. Você tem duas formas aí de deixar o montante central em prumo. Você pode usar aí o nível de bolha aferido. Você marca lá na posição e usa o nível de bolha, ou você pode usar até o nível a laser para ter aí o prumo perfeito do seu montante. É só ligar o nível a laser em eixo com o montante e ele já vai dar lá a posição em cima para você ter aí o montante em prumo perfeito. E agora eu vou falar aí de como que prende aí uma dúvida que muita gente tem aí, quem está começando, como que prende o montante na guia. E é bem simples, pessoal. Você vai usar aqui o pulsionador para prender o montante na guia. Ou você pode também estar usando aí o parafuso metal. Parafusando aqui e prendendo uma peça na outra. Qual é a vantagem de usar o pulsionador? Você não gasta parafuso. Então, se você tem o pulsionador para drywall, você prende os montantes aí e não gasta parafuso. Eu vou fazer aí uma demonstração. E agora chegou a hora daquela grande dica, pessoal. O pessoal que acompanha aí as aulas até o final já está sabendo. No final sempre tem aí a dica bônus, uma super dica aí para te ajudar. E a dica bônus é a seguinte, pessoal. Você viu aí, você acabou de ver aí eu prendendo o montante com o pulsionador. Pois bem, a dica é essa mesmo. Você só vai prender os montantes do projeto. Lembra que eu falei da diferença entre montantes do projeto e montantes de chapeamento? Nessa etapa da obra, você só vai prender os montantes do projeto, aqueles montantes que tem a posição fixa, que não vai sair dali, que é relacionado ao projeto, posição fixa. Os montantes de chapeamento, nessa etapa da obra, você deixa eles soltos. Você só vai prender esses montantes na hora que você vier com a sua chapa de drywall. Porque é muito comum aí, a gente vê nas obras aí, alguns técnicos prendem todos os montantes e na hora do chapeamento dá alguma diferença e eles têm que estar arrancando lá, tem que estar desconectando lá, mudando de posição. Isso dá muito trabalho. Então a grande dica é essa, pessoal: os montantes de chapeamento, deixa ele solto. Quando você for fazer o chapeamento drywall, que nós vamos abordar esse assunto mais para frente, será aí a próxima etapa dessa parede, aí sim, com a chapa de drywall no local, a gente vai saber a posição exata de posicionar o montante e deixar metade para um lado e metade para o outro. E daí você já pode prender o montante com o pulsionador. Essa é a dica bônus. Quem chegou aí até o final da aula e pegou essa dica aí, coloca aí nos comentários hashtag montantes soltos. E é isso aí, pessoal. Essa foi a aula número 4 aí, com todas as regras de instalação dos montantes. E não se preocupe, que na próxima aula que eu vou estar abordando aí a questão da parede de pé direito alto, com mais de 3 metros, e também a questão aí dos montantes duplos. Por que que tem montantes duplos e para que serve? Na próxima aula aí eu vou estar falando esse tema.
aproveitar aqui, agradecer a audiência aí, pessoal que está acompanhando os vídeos. Deixa um like aí para ajudar o canal, para ajudar o projeto. Não deixa de assistir nenhuma aula, porque as aulas são sequenciais. Você não pode perder uma aula, senão você não vai entender direito a aula seguinte. Elas são sequenciais. E a todos aí muito obrigado, forte abraço e fique com Deus.